Lave seca não funciona. Cara, isso aí é uma coisa que quebra a cabeça de muita gente, até de muitos técnicos aí que já estão há um bom tempo, mas eles não têm um conhecimento elétrico-eletrônico. E vocês vão ter agora esse conhecimento. Que beleza, hein? Então vamos lá, pessoal. Se a máquina, o cliente liga lá no botão Power. O botão Power, esse botãozinho que eu botei em vermelho, fica no teclado que fica na placa de interface. Ok? Eu não fiz aqui, mas placa de interface é essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui. Daqui para cá, a placa lá de potência. Então eu apertei o botão Power. Quando eu aperto o botão Power no teclado, pessoal, é enviado uma informação para o micro de que esse botão foi acionado. O micro percebe que o cliente apertou o Power, vai falar ele vai transmitir TX o micro da placa de potência para executar a função para ligar lá onde tem as coisas que tem que ligar. Mas para isso o oscilador tem que estar funcionando, ele tem que estar em sincronia. Então eu vou falar, olha, liga a função aí, liga a entrada de a válvula de entrada de água aí. Né, um exemplo. Beleza. Percebeu? Liguei o Power, o cliente selecionou algumas coisinhas lá e vai dar um comando lá para o micro. Porém, gente, o que vai acontecer se essa chave, isso aqui é uma chave. Aqui, isso aqui é uma chavezinha. Assim, ó, aí vem um contato para cá, aqui é um contato, por exemplo, recebe aqui tem 5 volts e aqui vem para cá. Então quando você aperta isso aqui, ó, tem um resistorzinho aqui, esse aqui é didático, tá, gente? Tem um resistor aqui, um resistor de 10K. Né? Tem um resistor de 10K aqui, nessa linha daqui. Aqui é terra, aqui tem 5 volts. Se eu abaixar isso aqui e apertar o Power, eu estou jogando esses 5 volts por terra. Tem um resistor aqui e aqui vai ficar 0 volts. Se o micro entender 0 volt aqui, ele fala, opa, alguém ligou o Power lá. Se alguém ligou o Power, eu vou mandar a informação pelo TX, o micro da placa de potência, o oscilador está funcionando e vai executar o que tem que executar. Porém, se eu abrir de novo aqui, ó, vou tirar o 0 volts e vou tirar o 0 volts aqui. Se está aberto aqui e ninguém apertou nada, eu tenho 5 volts aqui. O micro entende que 5 volts não é para ligar nada, a máquina está desligada. Somente se eu apertar, ele vai zerar aqui e vai aparecer 0 volts. Mas com 5 não faz nada. E se eu apertar o botão Power e o contato estiver oxidado aqui? Eu aperto o botão e não acontece nada. Aqui não vai para 0 volts. Se não vai para 0 volts, a máquina não vai ligar. E o defeito é o quê? O defeito é a chave. Correto? Preste atenção, assiste esse vídeo pelo menos umas 2.000 vezes para você entender bem. Então eu posso ter um defeito da máquina não ligar se é um problema do botãozinho. Correto, pessoal? Porém, vamos lá. Para eu saber se o defeito é aqui na interface ou se é na potência, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, ver se está chegando aqui no conector da interface o VDD, ou o mais B, mais VCC, tensão de alimentação, tem que chegar aqui. Perfeito? Tá chegando? Opa, tá chegando. E se não tivesse chegando? Se não tivesse chegando, a placa de interface não vai funcionar. Concorda, pessoal? Se não estiver chegando a alimentação aqui, não vai funcionar. E aí o defeito está onde? Na placa de potência ou na placa de interface? Está na placa de interface. Chega tensão aqui. Ok? Então isso é uma coisa que a gente tem que ver, se está chegando tensão. Qual é a próxima coisa que a gente vê? Tem que ver aqui, pessoal. O que a gente teria que ver também, mas isso aqui é muito difícil para a maioria, porque você tem que ter um osciloscópio, é quando você apertar uma função no teclado, verificar se a placa de interface está transmitindo alguma coisa para a placa de potência e a placa de potência está transmitindo para cá. Isso aqui, pessoal, essa transmissão, ela se dá através de chamada trem de pulso. São pulsos digitais. São pulsos digitais de comunicação. Para que você possa enxergar isso aqui, é necessário um osciloscópio. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa aqui. Se você tiver alimentação, você tem oscilador, o reset funcionou. Mas se você não tiver comunicação, você pode fazer com que não funcione nada na lavadora. Sem a comunicação, você vai apertar o power, não vai ligar.
Ok, pessoal? Não vai ligar. E para ver se você tem essa comunicação de dados, essa comunicação aqui, pessoal, ela está presente aonde? Ela está presente no RX e ela tem que estar presente no TX. Elas têm que se comunicar através de comunicação de dados. O oscilador, gente, é uma frequência em megahertz que não é de comunicação de dados. É uma frequência, né, estipulada lá dependendo do micro. Pode ser uma frequência de 10 MHz, enfim. Pode ser uma frequência de 4 MHz. Mas é uma frequência de um valor fixo de comunicação aí. Gente, isso aqui é básico. Existem outros tipos de dados que circulam aqui. Eu estou fazendo só o basicão para que você possa ter o conhecimento. Pode ser que uma lavadora tenha uma outra linha de pulso de comunicação. Isso aqui é o basicão de funcionamento, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Sérgio, o que me interessa saber é o seguinte. Quando não liga, é placa de interface ou placa de potência? Pessoal, repetindo. Agora que chega perto aqui, porque isso aqui é sério. O que vocês vão ter que fazer é o seguinte. Placa de potência, você tem uns 80% de defeito na placa de potência e de 20% placa de interface. Só que tem o seguinte, como eu disse, não tem como a gente saber exatamente onde é que está o problema, porque a gente não tem um esquema para identificar quem é RX, TX, oscilador, mais B. O que vocês vão ter que fazer é o seguinte, infelizmente é isso. Vocês vão pegar no chicote aqui, do conector, né, o chicote que vem lá da placa de potência, no conector, identificar quem é o mais B. Se tiver chegando o VDD, o mais B, está chegando tensão. Claro, muitas vezes vê o botãozinho liga, desliga, tá, gente? Tá chegando tensão. A chave liga, desliga, tá boa. É bem provável que o defeito esteja aqui na placa de potência. 80%. Isso aqui é uma estimativa, tá, gente? De chance de ser o defeito aqui. Tá chegando tensão e o botão liga, desliga, tá bom. O problema provavelmente é na placa de potência. Certo, pessoal? Não tá chegando tensão, gente, ó, não tá chegando tensão, ó, repetindo, gente, não chega tensão, placa de potência, não chega, tá, repetindo aqui, correção, não chega tensão, placa de potência, chega tensão aqui, chega tensão, gente, acho que eu fiz uma confusão aqui, mas vamos lá, ó, não chega tensão, placa de potência. Estou fazendo porque eu acho que eu falei ao contrário, né? Mas não chega atenção, não está chegando aqui, placa de potência, o defeito é aqui. Chega atenção, está chegando aqui, 5 volts, 10 volts ou 15 volts. E a chave power está boa, então é possível que o defeito seja na placa de interface. Chega atenção e a chave daqui está boa. Também se estiver ruim, não importa, mas chega atenção, defeito é 20% de... 20% não, aí a chance aumenta de ser 80% de ser defeito aqui. Repetindo. Não chega tensão na placa de interface, as grandes chances de ser placa de potência. Peguei o multímetro, botei lá, não está chegando tensão aqui na placa de interface. Mas que tensão é essa? Gente, depende de modelo, marca para marca. Pode ser 5 volts, 10 volts, 15 volts, entendeu? Mais ou menos isso. 5 não é 1,7... 2,3, não, 5, 10, 15, 12. Normalmente são as tensões de alimentação da placa de interface quando ela está desligada no power. Ok, pessoal? Então, chega a tensão, não chega, ó, não chegou placa de potência. Grande chance, 80%. Chega a tensão, grande chance da placa de interface. Aí você vê a chave power, pode dar uma analisada se a chave power não está com defeito. Entendeu, pessoal? Infelizmente, se você não tem habilidade em eletrônica, não tem osciloscópio, você vai ter que ficar nessa estatística. Chega a tensão, está chegando, então pode ser que a placa de interface esteja com problema. Não chega a tensão, pode ser que a placa de potência esteja com defeito, se não chegou a tensão. Então você vai ter que partir por aí, certo? Aí você fala, Sérgio, tá chegando tensão aqui, eu condenei, a chave estava boa, chegou a tensão, condenei a placa de interface. Quando eu fui ver, não era interface, era potência. Por quê? Pode ser. Se o clock que sai aqui do micro tiver com defeito, essa aqui não vai funcionar. Vai ter tensão, mas não vai funcionar.
Se por acaso o RX, o TX tiver com problema de comunicação, não vai funcionar. Mas para isso você tem que ter o osciloscópio, vai ter que identificar quem é RX, TX, testando pino por pino, né? Sem manual isso é complicado, sem esquema. Perfeito, pessoal? O que você vai poder fazer é isso, ir por estimativa. Não chega placa de potência, chega tensão, placa de interface. Chegou a tensão, o que eu posso ver na placa de interface? Gente, eu posso ver o botão liga-desliga, certo? Se ele tiver com defeito, como já acontece bastante, essa chave dá defeito, aí você consegue substituir em alguns modelos, em outros modelos que ela vem com uma resina, né? Para quem tem habilidade, consegue cortar aquela resina, verifica lá, consegue até substituir a chave. Ou então vai ser a trocar a placa mesmo, não tem jeito. Certo, pessoal? Ou se você quiser ir mais a fundo, você tem que ter um osciloscópio. Você vai ter que identificar se está chegando alimentação, se está chegando RX, TX. Como é que você sabe se está chegando tensão? A máquina está desligada. Você vai botar o osciloscópio ali e vai ver se tem pulsos de dados de comunicação. Tem que ter. Na hora que você aperta uma função no teclado. Se você não apertar nada, não existe comunicação. Ninguém está falando nada com ninguém. Você, né? Entendeu, pessoal? RX e TX, o RX e TX só vai funcionar quando você apertar alguma função e exigir algo da lavadora. Aí ela vai se comunicar. Aí nesse momento você vê com o osciloscópio. Tudo bem, pessoal? Vamos ver agora na prática como a gente pode tentar identificar quem é a alimentação. Porque às vezes até para você descobrir quem é a alimentação é complicado. Tudo porque nós não temos o esquema elétrico, não é fornecido das marcas, não passa para a gente, beleza? Mas aí nós vamos ver agora na prática como a gente identifica se tem alimentação. Chegou a alimentação, então, e a máquina não liga, via a chave power está boa, então a placa de interface. Não chega a alimentação, então provavelmente o problema é lá na placa de potência. A placa de potência está queimada. Beleza, pessoal? Então, vamos parar um pouco de teoria e vamos para a prática.